vez mais responsabilidades nos cuidados com o próximo. Na Santa Missa de hoje, nós colocamos nesta intenção os falecidos Edilene de Jesus Marinho Rodrigues, Michele Figueiredo Moisés, Rosa Marli Moisés, Antônio Moisés da Silva Neto, Miguel Moisés, Tiago Pinheiro, Raimundo Silva Coelho, Albertina Felipe de Lima, Otávio Pereira do Nascimento, Bernardo Macedo Souza, Bernarda Maceda Souza, Maria Amélia Pereira Muniz, José Wellington Pereira Muniz, Domingo Cota, Eusemar dos Santos Chaves, Lourenço Lisboa, Edevandro Rodrigues Almeida, João Santos Rodrigues. Missa do primeiro domingo da Quaresma. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nos reunimos juntamente à mesa da palavra e à mesa eucarística para nos alimentar e assim nos revestirmos de forças para vencer o mal. O inimigo tenta a todo custo nos separar do amor de Deus, distorcendo a verdade, até mesmo usando a própria palavra de Deus. Em Deus, em sua palavra, não existem meias verdades. A tentação apresentou-se na vida de Jesus e continua se apresentando também em nossas vidas com o objetivo de distorcer a verdade. Jesus não se deixou enganar pelo inimigo, nem se enganou. Ele, que venceu de uma vez por todas com seu sacrifício, nos ensina a não darmos ouvidos ao que é mal e nem para as tentações que queiram nos enganar. Nesta Santa Eucaristia, rezemos pelo Papa, pelos bispos, pelos padres da nossa diocese, particularmente por nosso pároco, Padre Isaac, pelos seminaristas, para que Deus ilumine toda a caminhada. Rezemos por toda a igreja. Rezemos também pelos catequizandos, que hoje realizarão o rito, mais um dos ritos, para até chegar a Crisma. Rezemos pela saúde de Maria dos Reis. Rezemos também pela alma de Cristiane Ramos, 5 meses, e pelas intenções que você trouxe no seu coração. Com alegria, acolhemos a procissão de entrada cantando. Thank you.
seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Estou chegando em Coque. Fizemos lá agora a abertura da campanha da fraternidade. Uma caminhada embaixo de chuva. Mas foi bom. E vocês fizeram também a caminhada agora. Eu agradeço pela presença, a perseverança e a participação. E nós também, com essa celebração, nós damos oficialmente aberta a campanha da fraternidade da nossa paróquia, que nos ajuda no nosso processo quaresmal. Então vamos acolher a nossa faixa, que vai entrar agora ali, trazida por duas crianças. Então, a comunidade pode, o ministério pode, os instrumentos nos acompanhar. É a terceira vez que a campanha da fraternidade nos apresenta esse tema, que com a pandemia teve uma aceleração grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O lema é a iluminação bíblica, está em Mateus capítulo 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmo de comer, todos. Dai-lhes vós mesmo de comer. Só as mulheres. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os homens. Dai-lhes vós mesmo de comer. Bom, então a campanha da fraternidade, repito, quer nos ajudar a viver a nossa caminhada quaresmal no processo de conversão, olhar além de nós mesmos. No Brasil, especificamente no Maranhão, nós temos 1.400.000 pessoas que ganham o básico para comer. Se precisar de um remédio, se precisar de uma roupa, se precisar de uma sandália, não tem. Ou tira de comer para suprir uma outra necessidade e falta de comer. No Maranhão. No Brasil foi desinstalada a política pública de planejamento familiar nos últimos 3 anos. Ela foi extinta do governo federal. Assim como no último ano a farmácia popular. Com isso dificultando ainda mais a situação dos menos favorecidos. Então, o tema da campanha da fraternidade se torna bem atual diante daquilo que está perto de nós. Então, que verdadeiramente possamos mergulhar nisso tudo e que isso nos ajude no nosso processo de conversão. Pode deixar ele estendido no chão dele, faixa. Um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás. Mais um pouco. Mais um pouco. Isso. Tá bom. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Elana. Passa por lá. Então vamos continuar a nossa celebração. Saúde aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Também sejam bem-vindos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Todos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do amor de Cristo, peçamos perdão dos nossos pecados. Fechar nossos olhos, fazendo nosso exame de consciência, peçamos perdão ao Senhor, mostrando a Ele o nosso arrependimento. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, coloquemos no altar de Deus nossas orações e intenções. Colocamos no altar do Senhor nossos catequizandos, catecúmenos, que nessa noite vão passar mais um processo de acolhida na formação para o batismo e os outros sacramentos. No altar de Deus coloco todos os dizimistas da nossa paróquia, que todo mês ajudam a sustentar esta obra do Senhor. A gente pede pela saúde também de Maria dos Reis, Maria de Fátima, e ainda colocamos no altar de Deus os falecidos: Edilene Jesus Maria Rodrigues, Michele Figueiredo Moisés, Rosa Marli Moisés, Antônio Moisés da Silva Neto, Miguel Moisés, Thiago Mineiro, Raimundo Silva Coelho, Albertina Felipe de Lima, Otávio Pereira do Nascimento, Bernarda Macedo Souza, Maria Amélia Pereira Muniz, José Wellington Pereira Muniz, Domingo Costa,
Eusemar dos Santos Chaves, Lourenço Lisboa, Cristiane Ramos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento a Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvore, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhum das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dela, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não comereis, mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tanga para si com folhas de figueira. Palavras do Senhor. Piedade
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela maldição de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 4, versículo 1. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Então, querido povo de Deus, não tenhamos medo de caminhar. É o convite para nós nesse tempo quaresmal. Caminhar no processo de conversão que nos faz homens e mulheres novas na construção do reino de Deus. Nós estamos no primeiro domingo da quaresma, e todo primeiro domingo da quaresma de cada ano nos é apresentado o Evangelho sobre as tentações de Jesus. A introdução do Evangelho é o poema da criação, número 2, do capítulo 2 de Gênesis. E a segunda leitura, ela é uma conclusão da primeira e do Evangelho. Bom, vamos à introdução. Gênesis. Sempre é bom a gente entender que existem dois poemas da criação. O capítulo 1 de Gênesis é um poema. O capítulo 2 é outro poema, entrando um pouquinho no capítulo 3, onde nós ouvimos hoje. O poema do capítulo 1 é mais novo. Ele é do ano 600 a.C., no tempo da Babilônia. O poema 2, que é do capítulo 2 e do capítulo 3, é de 1000 anos antes de Jesus, no tempo do rei Salomão. Então preste atenção, tem um espaço de tempo, contexto diferente, história diferente, um povo diferente. Mas o poema em questão hoje é o capítulo 2. E esse poema, ele tem um teor sapiencial, que na linguagem teológica e bíblica é uma linguagem de teor moral. E para simplificar para nós, o poema quer fazer-nos entender a origem do mal no meio do homem e da mulher. É o poema que nós ouvimos agora. Para a gente entender melhor o poema, a gente tem que entender que a região da Judéia, onde está a cidade santa, Jerusalém, Belém, onde Jesus nasceu, Nazaré, onde ele cresceu, ali, essa região é um deserto. Qual é o desejo de quem está no deserto? É ver a floresta, os frutos, o verde. Então, o escritor sagrado, por isso nós dizemos que a Bíblia ela é inspiração
Ele foi muito sábio para explicar a origem do mal. Ele apresenta um jardim, o jardim do Éden que nós vimos aqui. E o jardim assim está apresentado, versículo 8 e versículo 9. O Senhor Deus plantou o jardim do Éden, colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore, de aspecto agradável, de frutos bons para comer. Algo apetitoso, agradável, que no deserto não tem. Preste atenção na catequese do texto, é perfeita e bela. Deus colocou a árvore da vida no centro, no meio do jardim. A vida acima de tudo. Eu falava da noite aqui e repito agora para vocês. Por isso a Igreja de Cristo nunca foi e nunca será a favor das falácias. Bandido bom é bandido morto. Então é contraditório. Por isso a Igreja de Cristo nunca foi a favor do aborto e nunca será. Porque a vida é desde a concepção. Por isso a Igreja de Cristo permanece fiel à sua essência e é tão perseguida, como foi perseguida nos últimos anos. E assim continuará. Porque a vida está no centro e devemos lutar por ela. Quando a gente ouve que alguém tirou a sua vida, esse alguém estava doente, fora de si. Diante disso, a catequese do texto continua. Ao lado da árvore da vida, Deus coloca a árvore da ciência do bem e do mal. Como entender essa árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal? Não é tão simples, mas podemos entender. É a possibilidade do ser humano tornar-se, por autossuficiência e por ganância, detentor último do bem e do mal sobre si e sobre o outro. E aí, para fazer entender melhor tudo isso, o escritor sagrado coloca a imagem da serpente, a personificação do mal, que faz o homem e a mulher olhar para a árvore para comer, degustar. O que é o comer que eu ponho aqui apresentado? É a ganância de ir além do que é o necessário. A ganância. Bem atual, aconteceu esses dias, essa semana, um grupo de nordestinos estava escravo numa fazenda que cultivava uva no Rio Grande do Sul. O que é isso? É o homem, pela ganância, comer, ter sempre mais, pensa que é Deus e pode tirar a liberdade do outro e pode tirar o direito do outro. O demônio, a serpente, ele se apresenta como tal e pai da mentira, é enganador. Preste atenção no discurso. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer de todo o fruto do jardim, não é como ele está mentindo já. É o pai da mentira. A mulher: não, isso não é verdade. De todos podem comer, menos esse. Se comer, morreremos. Olha, ele continua a mentira. Não é verdade. Deus está mentindo para vocês. Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como deuses. A autossuficiência, a ganância da ciência do mal é isso. A essência do primeiro pecado que trouxe a morte para a humanidade é isso. É querer ocupar o lugar de Deus ou querer ser Deus. Quando a serpente falou assim: vocês serão como deuses, eles se lançaram para comer. A ganância
de além do necessário. Eu volto a citar o exemplo daquela fazenda lá, daquela plantação que tinha lá no nordestino. Foram enganados. Gente, como sacerdote, aqui em Vitória nem tanto, mas em Curitiba eu acolhi muitos homens fugidos de fazendas, de terra, de plantações, que prometeram muitos fundos, bom salário, lugar para dormir, para comer. Quando chegaram lá, tiveram que pagar a dormir, dar comida, ficaram escravos. Ainda no nosso tempo existem homens e mulheres que pensam que são deuses, que pode escravizar o outro, ou pode dizer que o outro está no inferno. Cuidemos, porque o tentador, ele continua aí, mostrando as coisas mentirosas para nos destruir. E o tentador, repito, ele não vem com um chifrezinho na cabeça, com um garfozinho na mão e com um rabo. Ele não vem assim, não. Ele vem em situações e pessoas. Ontem ainda eu li um artigo que um padre jogou no nosso grupo do Clero, ainda sobre esse trabalho. O artigo dizia o seguinte: faltará vinho e suco de uva por conta da ação da polícia libertar os trabalhadores. E tem a marca dos vinhos e dos sucos. E aí esse artigo mostrava e dizia: cuidado com isso. Ou seja, a ganância da busca do poder escravizou o outro, e uma riqueza em cima da escravidão, tirando o direito. Então que nós estejamos atentos a tudo isso. A essência do primeiro pecado é querer ser, ocupar o lugar de Deus, querer julgar o outro no inferno, ou querer ter poder, domínio, escravizar. Estejamos atentos às astúcias da personificação do mal, ali apresentada como serpente, em nosso meio se apresenta de várias formas. O nosso evangelho, como eu já falei, é Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. Diz assim: o Espírito levou Jesus para o deserto. Mateus está apresentando Jesus como o novo Moisés. O número 40 na Sagrada Escritura ele é simbólico, ele aparece várias vezes. O povo passou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Choveu durante 40 dias, 40 noites, para renovar o mundo do pecado. Então é um dos exemplos, tem outros exemplos. Eu trago dois aqui para vocês interessantes, para afirmar que Jesus é o novo Moisés, e podemos afirmar também que Jesus é o novo Elias. Novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Diz assim: Moisés ficou junto do Senhor durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança. Olha só, 40 dias, 40 noites, Moisés passou no monte, desce do monte com a tábua da aliança. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Jesus é o novo Moisés. Passa 40 dias com Moisés, vence o tentador e apresenta para nós a nova aliança. Para consagrar aqui o cálice com vinho, e quando ele consagra, ele diz: eis o vinho, eis o sangue da nova e eterna. Não haverá mais outra aliança. A aliança única, perfeita, verdadeira, a de Cristo, novo Moisés. Querido povo de Deus, como nós dizemos no popular, nós estamos com a faca aqui na mão. O
projeto salvador de Deus quer povo primeiro, antes da essência do mal, do pecado. Chegou, se atualizou em nós, através de Jesus Cristo. A outra perspectiva, que Jesus é o Elias, e é uma reflexão perfeita para nós, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Presta atenção. Elias levantou-se, comeu e bebeu, com vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até o Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, o Senhor Deus disse: faz o que tem que ser feito. E Elias ungiu o novo rei de Israel. Que leva Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Nós somos ungidos. A promessa que Jesus fez, que derramaria o Espírito Santo, foi cumprida. Jesus é o novo Elias, que nos ungiu com o Espírito Santo, e que com a unção nos faz povo de reis, povo sacerdotal. Nós somos ungidos. No dia do nosso batismo, fomos ungidos com óleo do Espírito Santo. Jesus é o novo Moisés, Jesus é o novo Elias. Nos apresenta a nova e eterna aliança, nos faz um povo sacerdotal. E aí Jesus vence as 3 tentações apresentadas pelo diabo, pela serpente, a personificação do mal. A primeira tentação é a tentação da mágica. Se tu és Deus, faz que essas pedras se tornem pães. Poxa, seria bacana demais um reino de Deus que a gente fazia batata, e as coisas acontecem. Sem o sacrifício, sem estender as mãos, sem a adoração, sem o serviço. Jesus não cai na tentação. E Jesus vence a tentação pela palavra. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus concretizou isso no dia a dia. Campanha da fraternidade e fome, dá-lhe vós mesmos de comer. Jesus viu uma multidão, essa palavra que era mais de 5.000 pessoas. Jesus disse isso ao discípulo: dá-lhe vós mesmos de comer. E ele disse: não temos nada. O que vocês têm aí? Pães. Olha só, Jesus parte da realidade que se tem, e a partir da realidade que se tem a partilha. O milagre se dá pela justiça do reino de Deus, que se faz pela partilha. E nós sabemos que nós podemos partilhar. Às vezes gastamos com tantas coisas supérfluas, e nós sabemos que podemos partilhar. O milagre se dá pela partilha. O saciar a fome é algo que nos envolve. Diz Dom Helder Câmara, está no texto básico da campanha da fraternidade. Se eu tenho fome, para beber eu. Se o meu irmão tem fome, para beber não. Jesus nos apresenta isso antes de Dom Helder Câmara. Jesus nos apresenta isso. Vós mesmos. A segunda tentação que Jesus passa, a tentação da fama. O diabo leva Jesus no mais alto do templo. Em Jerusalém não existia nada mais alto do templo de Jerusalém. E Jesus, no templo, era o centro das atividades. Era o banco, era a casa de câmbio, era o comércio, eram as vendas, tudo era ali. Todas as pessoas que você estavam ali diariamente. O diabo, joga-te daí de cima. A tentação da fama. Se tu és filho de Deus, Deus mandará os seus anjos para te guardar.
Jesus nunca quis fama. Jesus, quando fazia o bem, ele dizia: vai onde ele quer. E a outra dinâmica dessa tentação é que Jesus e o diabo tirar a cruz, antecipavam a Jesus tirar a cruz da história. Ele sabia que pela cruz a sua derrota era definitiva. Ele quis antecipar a morte e tirar a cruz. E Jesus vence o diabo pela palavra: não tentarás o Senhor teu Deus, cada coisa do seu tempo. E a terceira tentação é a da riqueza. O diabo volta a se apresentar como na primeira leitura a serpente, um pai da mentira. Leva Jesus no mais alto dos montes, assim: está vendo, todo esse reino é meu. Mentira. Eu não tenho nada. Se tu te prostrares e me adorar, tudo será teu. A riqueza, a essência do primeiro pecado. O homem querer ocupar o lugar de Deus, pensar que é dono do outro, pela ganância, escraviza o outro, gera a morte do outro. Possuir a riqueza em cima da injustiça, tirando o direito do outro. Então aposta no que não é seu. Jesus vence o tentador pela palavra: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele serve. Querido povo de Deus, repito o que eu já falei para vocês: não tenhamos medo de caminhar 40 dias, caminhada quaresmal, que vai nos levar a completar o ciclo pascal para uma vida nova. Estejamos atentos à astúcia do inimigo, à personificação do mal, que vai se apresentar para que nós não possamos viver o processo da conversão permanente. Estejamos atentos para estarmos abertos à graça de Deus. Para encerrar a reflexão, a segunda leitura é um resumo da primeira e do Evangelho. São Paulo está dizendo à comunidade, à igreja de Roma: se o primeiro Adão falhou, com o primeiro Adão veio a morte, a desgraça e a injustiça, agora com o novo Adão, Jesus Cristo, tudo se revive. Então, em Cristo, o novo Adão, não é a morte, mas a vida que é eterna. Não é mais a desgraça, mas a graça da salvação. Não é mais a injustiça, mas a justiça do Reino. E aqui nós não podemos esquecer também de Maria, Nossa Senhora de Nazaré, a nova Eva. Se com a primeira Eva tudo falhou, se a primeira Eva quis ser e ocupar o lugar de Deus, Maria não. Ela se apresenta como serva. Ela diz ao Senhor: ele é serva do Senhor, faça-se segundo a tua vontade. Então, se primeiro Adão, primeira Eva falharam, agora a nova Eva se apresenta como serva e traz para nós um novo Adão, Jesus Cristo. Então, querido povo de Deus, tenhamos humildade para sermos servos com Maria. E assim viver o projeto salvador de Deus, o projeto da graça, que é a libertação e a salvação de todos nós. Amém? Amém. Vocês têm acompanhado, desde o ano passado, alguns rituais com os adultos que vão ser batizados, receber a primeira comunhão, crisma e o casamento, de uma turma que
que está em preparação desde o ano passado. Então, agora é o terceiro escrutínio deles, tá bom? Abre. Chega um pouquinho mais para lá. Está um pouco defasada, né? Os seus padrinhos também se aproximam. Os padrinhos colocam a mão no ombro dos seus afiliados. Como comunidade, Igreja do Senhor, participando do escrutínio deles, rezemos em silêncio por esses eleitos, implorando o poder do espírito de penitência, a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Sentados como vocês estão, eleve suas mãos sobre eles. Eu tenho um afilhado, eu vou descer também e tocar no seu ombro. Que o nosso silêncio se faça oração. Queridos eleitos, manifestem sua altitude de penitência, ajoelhando-se para a oração. Os eleitos rezam agora em silêncio constante. Prostrado, ajoelhado, é uma atitude de penitência. Após cada invocação, rezaremos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que esses eleitos recebam o dom da fé, pela qual proclamem o Cristo e a ressurreição e a vida, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, livres de seus pecados, deem frutos de santidade para a vida eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, rompidos pela penitência, os laços do demônio se tornem semelhantes ao Cristo e mortos para o pecado, vivam sempre para Deus, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, na esperança do Espírito vivificante, se disponham corajosamente a renovar sua vida, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que se unam ao próprio Autor da vida e da ressurreição, pelo alimento eucarístico que vão receber em breve, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos nós, vivendo uma nova vida, manifestemos ao mundo o poder da ressurreição de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos os habitantes da terra encontrem o Cristo e saibam que só Ele possui as promessas da vida eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Oremos.
Deus Pai, fonte da vida, a vossa glória está na vida feliz dos seres humanos e o vosso poder se revela na ressurreição dos mortos. Arrancai da morte os que escolhestes e desejam receber a vida pelo batismo. Livrai-os da escravidão do demônio, que pelo pecado deu origem à morte e quis corromper o mundo que criastes bom. Submetei-os ao poder do vosso Filho amado, para receberem dele a força da ressurreição e testemunhar diante de todos a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora eu vou impor as mãos sobre cada um deles. A imposição das mãos é sinal de bênção da igreja. Acompanhemos em silêncio. Senhor Jesus Cristo, ordenastes a Lázaro sair vivo do túmulo pela vossa ressurreição. Libertastes da morte toda a humanidade. Nós vos imploramos em favor desses vossos servos e servas, que acorrem às águas do novo nascimento e à ceia da vida. Não permitais que o poder da morte retenha aqueles que, por sua fé, vão participar da vitória de vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pode levantar-se. É o último escrutínio, né, gente? O último escrutínio, porque na semana dos 300 anos, os que vão ser batizados serão, que vão fazer a primeira comunhão crisma e o que vai casar. Tá bom, pode voltar ao lugar de vocês. A nova turma de adultos vai essa experiência, viu? Fiquem atentos, tá? Para todos os sacramentos. Vai começar depois da festa dos 300 anos. Continuemos a nossa celebração agora com o nosso ofertório. Agora para o ofertório, nós temos o QR Code da paróquia, certo? Você que desejar fazer a sua oferta através do QR Code, você pode se aproximar com seu celular, seu instrumento e fazer a sua oferta. Pelos frutos das nossas jornadas.
Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando a cilada do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos, vos aclamamos rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai por estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Restando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Evaldo, nosso Bispo Emérito Dom Xavier, e também com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos os citados no início dessa celebração. E todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Antes de todos os males, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vamos receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a nossa vida. Felizes somos nós convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Convido você a fechar um pouco seus olhos. Segundo a palavra que nós ouvimos, Jesus nos fortalece com seu Espírito. Fomos ungidos com o Espírito do Senhor, para assim como Ele estar atento às tentações e sermos vencedores. Tão grande graça o Senhor nos dá, sermos templos vivos, manter seu reino, manter a luz acesa em cada um de nós, aonde nós estivermos. É magnífico ter um Deus que confia em nós, um Deus que vai além das nossas misérias, um Deus que nos vê bons, um Deus que nos fez bom. Tomemos posse desta graça que está em nós, a confiança, o Espírito do Senhor. Nos faz novas criaturas, que possamos viver o novo de Deus durante essa semana. A palavra que foi semeada no nosso coração possa dar fruto no nosso dia a dia. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela confiança que o Senhor deposita em nós. Te agradecemos, Senhor, pelo seu Espírito derramado sobre nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chama para sermos seus servos e servas. Toda honra, todo louvor e toda glória a Ti, Senhor, nosso Deus. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo com vivo verdadeiro e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, abrimos a campanha da fraternidade. Todas as nossas comunidades terão as celebrações durante a semana. Então, aqui da comunidade matriz é amanhã, na casa de Dona Lourdes e seu Abbas, né, ali na Campinas, tá? Perto da rodoviária. Da comunidade matriz, estão na casa seu Abbas e Dona Lourdes. Das outras comunidades, São Francisco? Ah, tá bom, depois. Certo? Então, cada comunidade vai celebrando e a gente vai entrando em comunhão com a igreja. Na quinta-feira tem adoração, às 18 horas até às 19 horas na igreja matriz, tá? E na sexta-feira tem Via Sacra, também aqui na igreja matriz, celebrando os últimos momentos de Cristo, todas as sextas-feiras durante o tempo quaresmal. Então nós temos vários meios de caminhar bem nesse tempo, possamos aproveitar tudo isso. Quero agradecer a Vera, coordenadora dessa comunidade, que encabeçou, organizou toda essa caminhada da campanha da fraternidade que aconteceu agora à tarde. Só ela sabia que eu não ia estar, porque tinha que estar em cota, né? Então eu agradeço por essa liderança que ela exerceu junto com cada um de vocês, as comunidades que atenderam a ela, na questão do som, da animação, da música, das meditações que foram feitas. Pode ter certeza que vocês fizeram como Nossa Senhora, servos e servas, atentos ao chamado que Deus fez através de Vera para cada um de vocês. Então, muito obrigado. Então, a faixa da campanha da fraternidade desce agora. Cita, Elaine, vem vocês dois. Pega a faixa da campanha e ajuda aqui por isso. Tem a cesta da oferta aí em cima, os sacos. Antes da bênção final, nós vamos tirar uma foto, tá? Ah, tá, é verdade.
Terça-feira teremos uma Santa Missa dentro da Igreja Matriz, de 7º dia, José Gomes, vulgo José Diana. Zé Diana, né, foi um grande maestro da cultura de Vitória do Merengue, tá? Também é aberto e fica convidado a todos. Então vocês vão para lá, ficar de frente para cá. Todo mundo fica em pé. Nossa Pascom. Para tirar uma foto nossa, e depois da foto eu dou a ver também. Levanta a faixa um pouco. Isso. Certo. Essa foto vai para nossas mídias de Instagram e Facebook. A celebração foi transmitida pelo YouTube, fica salvo lá também, tá? Se alguém depois quiser compartilhar ou curtir a nossa página. Bate dali também com esse pessoal lá de cima, para eles não ficarem de cima. Tá bom. Deixa em off. Essa semana nós vamos dinamizar, gente, uma partilha de alimentos com grupo pastoral de movimento, comunidade sede, para a gente fazer cestas como gesto concreto da campanha deste ano, tá? Grupo pastoral de movimento, comunidade, apoio com generosidade, com alegria, que vai ser partilhado. É uma proposta da diocese para todas as paróquias, tá bom? Obrigado, Cita. Obrigado, Caio. Vamos receber a bênção final. Obrigado pela presença e pela participação de todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por último, nós vamos já começar a festa de presente usando dias 12 ao dia 18 de março, dia que que o Rio assinou o decreto da nossa criação, da nossa paróquia, tá? As artes já foram divulgadas, divulguei nas suas redes sociais, tá bom? Se você quiser ser um patrocinador, me chame nas redes sociais minhas, no meu PV ou pessoalmente, e nos ajude a organizar essa festa. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Cantemos, após o canto, vamos em paz, o seu sempre vos acompanhe. Graças a Deus.